Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você, nesta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 18 de janeiro de 2023, a reflexão do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aprendemos com o Evangelho de hoje que Jesus não se intimidava diante dos fariseus e partidários de Herodes, a quem só interessava observar as suas ações, a fim de apanhá-lo em algum deslize em relação à lei judaica. Ele não se preocupava com as acusações dos chefes judaicos, pois o mais importante era salvar a vida dos homens e tirá-los da escravidão do pecado. Era esta a missão que recebera do Pai. Nada mais lhe importava. Assim sendo, podemos apreender que o homem da mão seca representava a situação de alguém que está no meio da multidão, porém se sente incomodado e envergonhado, procurando esconder-se, porque não se achava digno de estar no mesmo lugar que os outros. É também o estado de espírito de quem está marcado pelo pecado, pelo erro. Por isso, se oculta, para que não vejam nele a sua maldição, o seu erro. Pode ser também uma pessoa que ninguém dá mais crédito e de quem ninguém quer se aproximar porque acha ser perca de tempo. Foi justamente a este homem que Jesus se dirigiu, embora soubesse que os fariseus o espreitavam para acusá-lo de burlar, transgredir a lei. Os fariseus representam os homens e as mulheres que procuram sempre algum impedimento para que o amor não prevaleça nas ações humanas, e sim a lei, o convencional e o que já foi formalizado como tradição, deixando de lado a caridade. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós, pelas conveniências da vida, também deixamos morrer alguém que precisava de tão pouco para sobreviver. Apenas uma palavra de coragem, um incentivo, uma ajuda. Levanta-te e fica aqui no meio. Quantas pessoas precisam sair do anonimato, do desalento, do complexo de inferioridade, das tristezas deste mundo, e nós nem percebemos que elas estão presentes no meio de nós, tão silenciosas, camufladas no seu mundo, mas precisam de nós. Precisamos observar se ao nosso redor não há pessoas que estão precisando do nosso abraço. Neste Evangelho, meu irmão, minha irmã,
Jesus nos deu o exemplo para que nós agora, quando chegarmos na sinagoga, isto é, na igreja, na comunidade, no nosso grupo que participamos de pastoral, possamos também olhar ao nosso redor em busca daqueles que têm a mão seca, entre aspas, e se escondem com vergonha de mostrar o seu defeito, a sua tristeza, o seu problema. Em outras vezes, somos nós os que nos refugiamos sob uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências. Por isso, não conseguimos cura e continuamos como o homem de mão seca, perdidos no meio da multidão. Precisamos ter atitude. Cada um de nós tem em si alguma coisa do que se acanhar. No entanto, Jesus deseja nos colocar no centro, bem à vista de todos, e nos manda estender a mão, a fim de que a nossa, entre aspas, mão seca, seja vista e aceita pelos outros, e assim sejamos curados e libertados dos complexos, dos traumas, das tristezas, dos problemas que nos deixam defeituosos. Jesus quer te curar. Vá ao encontro dele, pois ele te chama ao centro do grupo, da igreja, da tua família. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria sempre.